É isso, galera. Canal Meu Tricolor chegando na manhã desse domingo, dia 13 de abril. Hoje tem jogo do Fluminense no Maracanã e a gente vem chegando nessa parte da manhã para poder a gente fazer o vídeo de pré-jogo de Fluminense e Santos. Muitas informações, tá? Vamos trocar aqui uma ideia muito importante sobre essa rodada importantíssima do nosso Fluminense. Depois da vinheta, eu te convido para mais um conteúdo em nosso canal. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Para mim é sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Domingão, dia de Fluminense. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero mandar um grande beijo, um grande abraço. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua parceria. E vamos junto para poder a gente falar desse duelo importante. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Santos. Agora não é Fluminense e São José. A gente tem que entender que agora o nível é outro, tá? A gente vai trazer todas as informações para vocês. Vamos corrigir também algumas informações de ontem que ficaram um pouco emboladas para poder te atualizar. Mas antes, quero pedir a tua força. Se você puder apoiar o nosso trabalho, deixa o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Comenta, deixa aí a tua mensagem e se você puder, compartilha também, beleza? Fluminense e Santos, hoje no Maracanã, a partir das 19h30, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? A transmissão ela é exclusiva da Amazon Prime Video, tá? E quem vai narrar o jogo por lá é Galvão Bueno, beleza? E o retrospecto geral dessa partida, ela tem um retrospecto muito interessante. É uma briga muito acirrada entre essas duas equipes, Fluminense e Santos. São 66 jogos na história, hoje é o jogo de número 67, 29 vitórias para o nosso Fluminense, 14 empates e 23 derrotas, tá? Nos gols, só para você ter uma ideia de como é bem competitivo, a gente tem 94 gols marcados nesses 66 jogos e o Santos tem 92 gols marcados. Então, muito parelho, um equilíbrio muito forte, né? A gente chamaria de um empate técnico entre esses dois clubes, entre esses dois times. Falar para vocês rapidamente o que o Fluminense busca nesse início de campeonato. A gente inicia perdendo para o Fortaleza, ganha a segunda rodada do Red Bull Bragantino no domingo passado, né? Eu estava lá presente no Maracanã. E aí a gente tem hoje a oportunidade de ganhar o Santos dentro da nossa casa para poder fazer a segunda vitória seguida e chegar a 6 pontos na tabela de classificação. Já o Santos está em busca da primeira vitória. Santos perde para o Vasco no primeiro jogo e empatou com o Bahia no segundo jogo. Então, vem hoje para o Maracanã para tentar buscar a vitória. Só que não vai conseguir porque jogando no Maracanã, com o apoio da torcida, daqui a pouco a gente vai falar de público, a gente vai buscar aí esse resultado importante para poder a gente somar mais 3 pontos na tabela de classificação, tá bom? Vamos lá rapidinho porque é o seguinte, ó. A gente está em busca hoje da quarta vitória seguida do Fluminense. Once Caldas, Red Bull Bragantino, foi o RV São José e hoje o Santos, tá? Do Renato Gaúcho, a gente começa com Red Bull Bragantino, RV São José e tem hoje o Santos. Do Renato Gaúcho pode ser a terceira vitória seguida. E aí, meus amigos, o Renato está em busca do time ideal do Fluminense. É isso que a gente pode ter, né, de primeira visão nesse momento. Ele inicia com o mesmo time contra o Red Bull Bragantino, mesmo time que venceu o Once Caldas, porque ele queria conhecer os atletas. Contra o RV São José, entendendo a fragilidade do time, tecnicamente, adversário, ele coloca o time todo reserva e a gente atropela, 5-0. Nesse atropelar, alguns jogadores tiveram destaque, mesmo com o time do RV São José bem limitado. E aí o que acontece? Hoje já é um jogo onde a gente pode ter mudanças na escalação principal. Isso porque o Renato ele está querendo encontrar o melhor Fluminense para iniciar alguns jogos importantes, mas ele já deixou claro que ele vai contar com todo o elenco, todo mundo é importante. Quando precisar, vem você, preciso da sua ajuda, tá bom? Então, trazer para vocês aqui agora a provável escalação do Fluminense, é uma provável escalação, a escalação mesmo correta, ela sai 1 hora antes da partida. Se o jogo é 19h30, a escalação vai sair às 18h30 e eu vou lançar para vocês aqui na nossa aba comunidade, beleza? O provável Fluminense é isso aí que você tá vendo na tela agora, ó. Fábio, Samuel Xavier, que entra no lugar de Guga, tá lesionado, Thiago Silva,
E eu vou falar para vocês aqui que eu acho que já troca, tá? Thiago Santos, Saio Freitas. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, Martinelli, Hércules ou Facundo Bernal. O Bernal tá sendo muito elogiado, então pode ser que o Hércules saia, o Bernal entre e aí tem uma troca de posição. O Bernal vai para primeiro homem de meio de campo e o Martinelli avança para segundo homem de meio de campo, jogando mais perto ali do meio-campista Paulo Henrique Ganso. Acho que Ganso entra de titular e não entra o Lima, tá? Pelo menos é o que eu tô imaginando. E no ataque a gente tem John Arias pela direita e o Keno no lugar do Canóbio, tá? Acho que essa troca também vai acontecer hoje. E na frente, Germancano, tá bom? Então assim, esse é o provável Fluminense para enfrentar o Santos, tá? Nessa noite no Maracanã, tá bom? Falei para vocês aqui de Thiago Santos, falei para vocês aqui de Facundo Bernal, falei de Ganso, né? E falei também de Keno. São 4 nomes, tá, que a gente pode ter de substituições do último jogo para esse jogo agora titular contra o Santos, tá bom? Por quê? Porque Freitas, a gente sabe da fragilidade, a insegurança que Freitas ainda passa pra gente, tá? O Hércules, ele ainda não é aquele Hércules do Fortaleza. E o Facundo Bernal foi muito bem contra o Rever São José. Então, um teste de fogo seria importante para Facundo Bernal. E um teste de fogo na nossa casa, no Maracanã, contra um Santos, né, de boa qualidade, acho que vale a pena a gente testar Facundo Bernal. E aí a gente tem Ganso no lugar de Lima, Ganso voltando, né, para ser aquele Ganso que a gente conhece, né, com muita qualidade, com muita maestria. E no ataque a gente tem Keno, que no 1x1 é o melhor que a gente tem no nosso elenco. Então o Keno ganharia essa vaga aí de Canóbio, tá? Pode ser que a gente veja essa escalação logo mais contra o Santos, tá ok? Agora eu quero consertar aqui uma informação com vocês que eu trouxe ontem, tá? Quero pedir desculpa para todos vocês. O Nonato, ele é jogador do Santos, tá? E tá emprestado ao Fluminense. O contrato dele terminaria agora em julho de 2025. O Fluminense estendeu o vínculo do Nonato. Eu disse ontem que era até 2026. Perdão, errei. O contrato do Nonato vai até o final de 2025, ou seja, renovou por mais 6 meses, tá bom? Então, 6 meses, a gente tem aí o Nonato até o final de 2025. Outra coisa que eu disse para vocês, ele está emprestado do Santos. Ele não pode jogar o jogo de hoje contra o Santos, a não ser que o Fluminense pagasse R$500 mil. O Fluminense não vai pagar isso para colocar um jogador em campo. Então, Nonato é desfalque hoje, está fora dessa partida, ok? Os lesionados vocês já sabem, né? Kuga, Gabriel Fuentes, Otávio, Riquelme, Felipe e Isaac estão fora, e também o Renato Augusto ainda está em transição para poder voltar ao Fluminense, tá? Então, essas informações do Fluminense de Renato Gaúcho, tá? O Santos, ele pode vir com o seguinte time, tá? Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. João Schidit, Diego Pituca, Roleiser, acho que é isso, né? Ou não sei se é outra pronúncia, Tassiano, Guilherme e Tiquinho Soares. Esse é o provável Santos do Pedro Caixinha, que está balançando no cargo. Em caso de uma má apresentação hoje no Maracanã e uma derrota que vai acontecer, Pedro Caixinha pode ser demitido lá do Santos, lá, tá bom? No banco de reserva, eles têm Soteldo e Neymar. São 2 atrações, né? Neymar muito mais, né? Para entrar no segundo tempo, e acho que esses 2 jogadores entram no segundo tempo. O Fluminense não pode bobear, já tem que pegar o primeiro tempo aí e tentar fazer uns 2-0 logo para poder ficar tranquilo, tá? Deixa eu te passar aqui que hoje no Maracanã a gente pode ter um público acima de 40 mil presentes, tá? Até ontem era mais de 30 mil já garantidos nessa partida. Setor Sul, parece que tinha um pouquinho ainda de coisa. O Leste inferior esgotou, deve esgotar o Leste superior hoje, tá? Deve lotar o Sul e talvez aquela Oeste lá deve estar bem cheia também hoje, tá? Acho que só Norte que não deve abrir, mas creio hoje num público de 40 mil presentes no Maracanã para poder a gente empurrar o Fluminense para essa segunda vitória no Campeonato Brasileiro, né? A 4ª seguida, a 3ª seguida de Renato Gaúcho, tá? Vamos falar de arbitragem, apita esse jogo Felipe Fernandes de Lima, ele é de Minas Gerais, e no VAR vai estar o Rafael Trace. Para arbitragem, eu sempre peço que eles possam fazer uma arbitragem justa e isenta de qualquer tipo de problema, tá? Tem o VAR, se o VAR entender que é alguma coisa importante, chama o árbitro para revisão, e o árbitro, sendo chamado para revisão, que ele vá até o monitor, porque infelizmente a gente viu muito isso ano passado. O VAR solicita, o árbitro não quer nem ver. Então é um absurdo demais, né? Então tem que estar em união para o bem do futebol, tá bom? Um detalhe importante, esse árbitro, Felipe Fernandes de Lima, ele já apitou 8 jogos do Fluminense, né, na história dele. A gente nunca perdeu sobre
o árbitro, sobre o apito de Felipe Fernandes, beleza? Então é isso, cara. Queria estar finalizando com vocês aqui. Também falar uma última coisa importante. Ontem a gente já teve algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? E o Palmeiras está na liderança com 7 pontos. Juventude e Vasco estão em segundo e terceiro lugar com 6 pontos. O nosso Fluminense hoje está em 11º com 3 pontos, com menos 1 de saldo. Caso a gente vença hoje o Santos por um placar de diferença de 3 gols, talvez, é uma possibilidade, a gente chega aí à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, beleza? Bom, a gente segue aqui acompanhando os noticiários. Se pintar qualquer novidade, a gente volta durante esse domingo para poder te atualizar. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor. E hoje, ó, vitória Fluminense. Vamos fazer a terceira seguida do Renato Gaúcho. Valeu, galera!